Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 4. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E se você quiser assistir aos vídeos antes deles serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, tem um link na descrição do vídeo. Eu publico os vídeos lá primeiro, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. E na descrição do vídeo também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais. Depois dá uma olhadinha lá. Agora, vamos às atividades. Neste vídeo vamos falar sobre zero ou raiz de uma função afim. Além disso, nós vamos ver quais são as coordenadas dos pontos de interseção do gráfico de uma função afim, tanto com o eixo das abscissas, que é o eixo x, quanto com o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Muito bem, o que são zeros ou raízes de uma função? São os valores de x para os quais o valor da função é zero. A gente obtém a raiz ou as raízes da função igualando a zero a lei de formação. E o ponto de interseção do gráfico de uma função com o eixo x vai ter uma coordenada x, que é a raiz da função, e a coordenada y sempre vai ser igual a zero. Por exemplo, a gente tem aqui a função f de x igual a 2x menos 1. Essa é uma função estritamente crescente, porque o valor do coeficiente a é 2, é um número maior do que zero, e para determinar a raiz dessa função, a gente iguala a lei de formação a zero, ou seja, 2x menos 1 igual a zero. Então, 2x é igual a 1, portanto, x é igual a meio. Então, meio é a raiz ou zero dessa função, e as coordenadas do ponto de interseção da função com o eixo x são meio e zero. Esse aqui é o gráfico da função f de x igual a 2x menos 1. A letra A repete o que já foi dito anteriormente. O zero ou raiz da função é a primeira coordenada do ponto R, que é o ponto de interseção do gráfico da função com o eixo das abscissas, que é o eixo x. E nós vimos que essa coordenada é meio, porque meio é a raiz da função. Letra B. Outro ponto importante é o ponto B de coordenadas 0 e menos 1, ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo das ordenadas, que é o eixo y. E para determinar a coordenada y, ou seja, a ordenada desse ponto, basta considerar x igual a 0 e calcular f de 0. E aí, o valor de f de 0, nesse caso, é igual a menos 1. E como o valor do coeficiente b é menos 1, vale uma regra para a função afim. O valor de f de 0 é sempre igual ao valor do coeficiente b. Letra C. Apenas determinando os pontos R e B, que são os pontos onde o gráfico intercepta os eixos x e y, podemos construir o gráfico da função, que é uma reta. Isso é importante porque, para traçar uma reta, a gente só precisa de dois pontos. Continuando. Alguns outros pontos pertencentes ao gráfico de f são o ponto F, de coordenadas menos 2, menos 5, o ponto C, de coordenadas menos 1, menos 3. E você pode ver esses pontos aí no gráfico, tá bom? Além disso, esses dois pontos que têm as duas coordenadas negativas pertencem ao terceiro quadrante do plano cartesiano. Vamos entender o que são esses quadrantes. Acima do eixo x e, ao mesmo tempo, à direita do eixo y, fica o primeiro quadrante. Aí, seguindo o sentido anti-horário, ou seja, contrário ao dos ponteiros do relógio, a gente vê o segundo, o terceiro e o quarto quadrantes. É bem tranquilo isso, né? Vamos ver aí as coordenadas dos outros pontos que estão indicados no gráfico. Veja só, o ponto A tem coordenadas 3 e 5, o ponto D tem coordenadas 2 e 3 e o ponto E 1 e 1. E esses pontos que têm as coordenadas x e y positivas pertencem ao primeiro quadrante do plano cartesiano. Então veja, f de menos 2 é menos 5, porque quando x vale menos 2, o valor de y é menos 5. A gente vê isso nas coordenadas do ponto F. Olhando para as coordenadas do ponto C, nós vemos que f de menos 1 é menos 3. Olhando para as coordenadas do ponto V, vemos que f de 0 é menos 1. E olhando para as coordenadas do ponto R, nós vemos que f de meio é igual a 0. Além disso, olhando para as coordenadas do ponto E, vemos que f de 1 é igual a 1, as coordenadas do ponto D mostram que f de 2 é igual a 3, e as coordenadas do ponto A mostram que f de 3 é igual a 5.
Agora vamos à atividade número 1. Dá para ver que o gráfico da função f é definido por 4 sentenças diferentes e a gente consegue separar esse gráfico em 4 partes. No intervalo de menos infinito a zero, ou seja, para valores de x menores ou iguais a zero, a lei da função é f de x igual a menos meio x menos 1. O valor do coeficiente a é menos meio e do coeficiente b, menos 1. Então, nesse intervalo de menos infinito até zero, como o coeficiente a é menor do que zero, a função é estritamente decrescente. O que está escrito daí para baixo eu vou te explicar agora, tá? Como que a gente consegue determinar a lei de formação de uma função só olhando para o gráfico e para as coordenadas dos pontos a e b? A gente sabe que a lei de formação de uma função afim é f de x igual a x mais b. E nós sabemos que o ponto A de coordenadas menos 2 e 0 e o ponto B de coordenadas 0 e menos 1 pertencem ao gráfico da função nesse intervalo de menos infinito a zero. Então, eu montei um sisteminha de duas equações. Na equação 1, eu substituí x e y pelas respectivas coordenadas do ponto A. E na equação 2, substituí x e y pelas respectivas coordenadas do ponto B. Vamos resolver a equação 2 aí de forma bem simples. Como o termo em A vai zerar, a gente encontra b igual a menos 1. Aí a gente substitui b por menos 1 na equação 1, e aí olha só, com 2 passos bem rápidos, a gente encontra o valor de A igual a menos meio. Agora que a gente sabe os valores dos coeficientes A e B, é só jogar isso na lei de formação. E aí fica f de x igual a menos meio x menos 1. Prosseguindo, agora a gente precisa determinar a lei de formação da função no intervalo de 0 a 3, ou seja, para valores de x de 0 a 3. Mais uma vez, nós sabemos que a lei de formação é f de x igual a x mais b. A gente sabe que o ponto B de coordenadas 0 e menos 1, que eu estou evidenciando aí no gráfico, pertence ao gráfico da função nesse intervalo, e o ponto R, que eu também estou evidenciando no gráfico, que tem coordenadas 1 e 0, também pertence ao gráfico nesse intervalo. Aí a gente pode montar um sisteminha bem simples, substituindo x e y pelas coordenadas desses pontos. Na equação 1, eu substituí as coordenadas do ponto B e na equação 2, substituí as coordenadas do ponto R. Vamos começar resolvendo a equação 1. Veja só, menos 1 igual a A vezes 0 mais B. O termo que tem o A vai zerar, então sobra B igual a menos 1. Agora vamos resolver a equação 2. A gente tem aí 0 igual a A vezes 1 mais B. Aí eu substituir B por menos 1, que a gente acabou de calcular, fica então 0 igual a menos 1. Passando o menos 1 para o primeiro membro, nós temos A igual a 1. A gente já sabe então agora os valores dos coeficientes A e B. Então a lei de formação da função é f de x igual a 1x menos 1. Dá para simplificar e a gente coloca lá no primeiro espaço f de x igual a x menos 1, porque 1x é a mesma coisa que x. Então a função é definida por isso aí. O coeficiente a é 1 e o coeficiente b é menos 1. E como o coeficiente a é maior do que zero, no intervalo de 0 a 3, a função é crescente. Agora, o próximo intervalo de valores de x que vão de 3 a 5. Nesse caso, dá para ver que o gráfico é um segmento de reta que é paralelo ao eixo x. E o valor da função nesse intervalo é sempre igual a 2, não muda. Então, nesse intervalo, a função é constante. Agora vamos para o último intervalo, de 5 até mais infinito, ou seja, valores de x maiores ou iguais a 5. A gente começa determinando a lei de formação da função. Dá para ver aí, eu estou evidenciando no gráfico, as coordenadas do ponto E, 5 e 2, esse ponto pertence ao gráfico nesse intervalo. E o ponto C, que tem coordenadas 6 e 4, também pertence ao gráfico nesse intervalo. Aí eu montei um sisteminha substituindo x e y pelas coordenadas dos pontos C e E. Na equação 1, eu usei as coordenadas do ponto C e na equação 2, usei as coordenadas do ponto E. Agora eu vou fazer aí a equação 1 menos a equação 2, porque a letra B vai ser eliminada e aí a gente vai encontrar o valor de A. Olha só, a gente encontra 2 no primeiro membro, porque
4 menos 2 é igual a 2, e no segundo membro fica A, porque 6A menos 5A é igual a 1A, que é A. Agora vamos substituir o valor de A na equação 2. Aí ficou 2 igual a 2 vezes 5 mais B. Então, 2 é igual a 10 mais B. Finalmente, encontramos menos 8 igual a B. Agora, a gente já sabe os valores dos coeficientes A e B. Então, a lei de formação é f de x igual a 2x menos 8. Vamos colocar ali no primeiro espaço 2x menos 8. O coeficiente A é igual a 2, o coeficiente B é igual a menos 8. E como nesse intervalo o coeficiente A é um número maior do que zero, a função é estritamente crescente. Número 2. O lucro diário em reais de uma confecção de camisas de malha é expresso pela lei de formação de uma função afim definida por f de x igual a 4x menos 1.200, em que x representa a quantidade de camisas de malha produzidas diariamente por essa confecção. Letra A. Complete a tabela abaixo e, em seguida, construa o gráfico da função no plano cartesiano. A gente começa calculando o f de zero, ou seja, a gente substitui aí o x por zero na lei de formação. Como 4 vezes 0 é igual a zero, o valor de f dá menos 1.200. Então, o primeiro ponto que encontramos tem coordenadas 0 e menos 1.200. X igual a 0, y igual a menos 1.200. Esse aí é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo y, o eixo das ordenadas. Só que o recorte do plano cartesiano que deixaram disponível na apostila do PET para a gente traçar o gráfico só tem o primeiro quadrante, né? A gente precisava da parte negativa do eixo y, mas não tem problema, a gente consegue traçar o gráfico assim mesmo. Vamos calcular agora o f de 300, ou seja, vamos substituir o x por 300. Olha como fica. 4 vezes 300 dá 1.200. E 1.200 menos 1.200 dá zero. Então, f de 300 é zero. Então, o segundo ponto que encontramos tem coordenadas 300 e 0. Esse é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo x. E como no espaço disponível não dá para marcar o primeiro ponto que a gente encontrou de coordenadas 0 e menos 1.200, a gente vai calcular as coordenadas de um outro ponto. Eu vou calcular o f de 600. Então, vou substituir o x por 600 lá na lei de formação. 4 vezes 600 dá 2.400. E 2.400 menos 1.200 é 1.200. Então, f de 600 é igual a 1.200. Então, a gente tem as coordenadas de um novo ponto. Essas coordenadas são x igual a 600, y igual a 1.200. Veja só, eu marquei aí no plano cartesiano um pontinho em vermelho, esse ponto que tem coordenadas 300 para x, 0 para y. E também marquei agora o ponto de coordenadas x igual a 600 e y igual a 1.200. Aí é tranquilo, a gente liga esses pontos e traça o gráfico, que é uma reta. O gráfico continua para baixo e para cima. Inclusive, como eu disse, a gente sabe que o gráfico vai encontrar o eixo das ordenadas, o eixo y, no valor de y igual a menos 1.200. Se você tiver espaço aí no seu caderno ou na sua apostila, faz esse prolongamento do eixo y para valores negativos e leva o gráfico até y igual a menos 1.200, tá bom? Letra B. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo das abscissas, que é o eixo x? É bem tranquilo, é o ponto de coordenadas 300 e 0, ou seja, x igual a 300, y igual a 0. Letra C. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo das ordenadas, que é o eixo y? Também é tranquilo, é o ponto de coordenadas x igual a 0, y igual a menos 1.200. A gente viu isso lá na hora que a gente estava preenchendo a tabela. Letra D. Qual é a raiz da função f? A raiz é o valor de x que zera a função. E esse valor, como a gente viu, é x igual a 300. Letra E. Considerando que a função f representa nessa questão, o que significa a raiz de f? Olha, essa função representa o lucro diário de uma confecção de camisas de malha. Nós sabemos que a raiz da função, que é o valor que zera a função, é x igual a 300. Então, quando a confecção produz 300 camisas,
o lucro da empresa, nesse caso, é zero. Isso significa que a empresa não tem nem lucro e nem prejuízo. Então, a gente pode dizer que 300 é a quantidade mínima de camisetas que a confecção deve produzir para que não haja prejuízo. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET Volume 4. Reforçando o que eu disse lá no início, na descrição há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também para se inscrever no meu canal no Telegram. Se você gostou desse vídeo e, claro, se quiser, compartilhe com outras pessoas. E se quiser receber um aviso sempre que um vídeo novo for publicado, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!